A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? A aula de hoje será sobre especiação. O que é esse termo, especiação? É a formação de novas espécies. Então, nas teorias de evolução desde Darwin, propõe-se basicamente que a especiação fosse um evento lento e gradual que ocorre pelo acúmulo de pequenas mudanças ao longo do tempo. A isso dá-se o nome de teoria do gradualismo. Já dois cientistas estadunidenses, Gould e Eldredge, eles propuseram a teoria do equilíbrio pontuado. O que é essa teoria? Eles explicavam que a especiação ocorre de forma alternada, em período que não ocorrem mudanças, com súbitos saltos que caracterizam alterações estruturais orgânicas adaptadas e selecionadas. Então, tem um período sem mudança e outro período que ocorre um salto súbito e ocorre alterações nesses organismos para a formação de novas espécies. Aqui é o exemplo de gradualismo, onde o surgimento de novas espécies é lento e gradual, e do equilíbrio pontuado. Apesar do equilíbrio pontuado a teoria do equilíbrio pontuado ser bem aceita, tem ainda explicações que geram grandes polêmicas nos meios acadêmicos. Vamos falar agora de alguns dos mecanismos relacionados com a especiação, mas apenas para organismos com reprodução sexuada. Um desses mecanismos é a especiação alopátrica, ou também chamado especiação geográfica. Como ocorre isso? Ocorre através de uma barreira geográfica que separa uma população inicial em duas. E como essas barreiras geográficas podem surgir? Em decorrência de eventos geológicos como terremotos, formação de montanhas e etc. Quando surgem faixas de território desfavoráveis, em que a permanência dos indivíduos da população inicial torna-se impossível, essas faixas dão-se o nome de barreiras ecológicas ou barreiras geográficas. E quando essas barreiras são muito grandes e a área de sobrevivência é pequena, essas recebem o nome de refúgio. As barreiras ecológicas, elas impedem a troca de genes entre os indivíduos das populações, por elas separadas, e exercem diferentes pressões seletivas. Então, as populações separadas, elas vão acumulando diferenças ao longo do tempo, podendo chegar a se isolar reprodutivamente. E quando isso acontece, considera-se que essa população pertence a espécies distintas. Mas as barreiras geográficas não são necessariamente permanentes. Em determinado momento, essas barreiras podem deixar de existir. Então, dependendo do grau de diferenciação atingido durante o período de separação, pode resultar desse novo contato das espécies as seguintes alternativas. O isolamento reprodutivo, que foi o quê? Diferenças acumuladas foram suficientes para impedir o cruzamento entre indivíduos das populações. Então, gerou uma espécie distinta. Ou as diferenças acumuladas não foram suficientes para impedir o cruzamento entre os indivíduos das populações. Por isso, não foram estabelecidos mecanismos de isolamento reprodutivo. Desse modo, não houve o surgimento de espécies distintas. O segundo mecanismo relacionado à especiação é chamado de especiação simpátrica. O que é isso? Ocorre sem haver o isolamento geográfico. Em uma mesma população pode surgir mutações gênicas e modificações no comportamento que podem levar ao isolamento reprodutivo, formando novas espécies.
Então, veja, tem uma população A, dentro dessa população ocorreu mudanças genéticas aqui em verde e houve diversificação da população e o isolamento reprodutivo, originando duas novas espécies, a espécie A e a espécie B. Independente do processo alopátrico, da especiação alopátrica ou simpátrica, existem processos envolvidos ao final da especiação. Quais são esses processos? São dois, o de anagênese e cladogênese. O anagênese, veja, é uma transformação progressiva da espécie com mudanças graduais que vão levar à adaptação. Já a cladogênese, esse ponto aqui, é o processo pelo qual duas populações isoladas diferenciam-se no decorrer do tempo, originando duas novas espécies. Então, as populações reprodutivamente isoladas, elas passaram a ter histórias evolutivas próprias, independente de outras populações. O que é que vai ocorrer? Ou não vai ocorrer, né? Não vai haver troca de genes. Então, todos os fatores evolutivos que atuam sobre populações de uma espécie terão uma resposta própria. Então, os mecanismos de isolamento reprodutivo podem ser classificados do seguinte modo. Vejam, são dois mecanismos pré-zigóticos, que impedem a fecundação, e mecanismos pós-zigóticos, que ocorrem com o zigoto híbrido. Então, aqui o pré-zigótico não chega a formar um zigoto. E pós-zigótico ocorre a formação do zigoto, mas esse zigoto é híbrido. Então, vamos ver separadamente cada um deles. Então, vamos lá. Mecanismo de isolamento reprodutivo pré-zigótico. Qual é um deles? O isolamento estacional. Diferenças nas épocas reprodutivas. Então, exemplo, uma espécie, ela se reproduz na primavera, outra espécie se reproduz no verão. Isso é isolamento estacional. Mecanismos pré-zigóticos. O isolamento de habitat ou ecológico. É uma ocupação diferencial de habitat. Aqui é o exemplo do leão, que vive na savana, e do tigre, que vive na floresta. Então, eles não vão se cruzar, porque eles têm habitat diferente. Isso quando eu falo na natureza, certo? O isolamento etológico. O que seria esse isolamento etológico? Vai referir-se aos padrões de comportamento, que é importante no caso dos animais. Por quê? Porque envolve a produção e a recepção de estímulos que levam machos e fêmeas à reprodução. E esses estímulos são típicos para cada espécie. O exemplo que eu trouxe aqui foi do pavão. Ele tem essa cauda bonita, para atrair, entre outras coisas, para atrair a fêmea. Então, o pavão jamais vai atrair uma fêmea de pato. Então, cada organismo cada espécie tem sua forma de atrair o parceiro reprodutivo. O mecanismo pré-zigótico do tipo isolamento mecânico. O que seria esse isolamento mecânico? Diferenças nos órgãos reprodutores, impedindo a cópula entre espécies diferentes. Mecanismos pré-zigóticos. Mortalidade gamética. Então, ocorreu a cópula. O macho copulou com a fêmea. Então, o que é que acontece com essa mortalidade gamética? Fenômenos fisiológicos que impedem a sobrevivência de gametas masculinos de uma espécie no sistema genital feminino da outra espécie. O isolamento reprodutivo pós-zigótico, que ocorre com o zigoto híbrido, entre eles temos a mortalidade do zigoto. O que é que acontece? Ocorre a fecundação entre gametas de espécies diferentes. O zigoto pode ser pouco viável, morrendo devido ao desenvolvimento embrionário irregular. A inviabilidade do híbrido. O que é que significa isso? Resultante do cruzamento entre seres de duas espécies,
São chamados sempre híbridos, certo? Interespecíficos. Embora possam ser férteis, são inviáveis por serem menos eficientes na obtenção de recursos e no processo reprodutivo. E a esterilidade do híbrido é o último mecanismo pós-zigótico. O que acontece? Ocorre o cruzamento, gerou o zigoto nasceu. Então, esse híbrido, ele vem com as gônadas anormais ou problemas decorrentes de meiose anômala. Então, é o caso da mula ou burro, que são híbridos estéreis, resultado do cruzamento entre o jumento e a égua. Então, quando ocorre o cruzamento entre o cavalo e a jumenta, nasce um híbrido estéril chamado bardoto, ou bardota fêmea. Embora a maioria dos híbridos seja estéril, há registros raros de mulas e burros férteis. Agora que vocês já sabem todos os mecanismos de isolamento reprodutivo, vamos responder essa questão. As mulas são híbridos de éguas e burros, que podem maturar normalmente, mas são inférteis quando tentam se reproduzir. Essa barreira do tipo gera um mecanismo de isolamento reprodutivo qual? Entre as duas espécies. Alternativa A, pré-zigótico completo. Alternativa B, pré-zigótico incompleto. Alternativa C, pós-zigótico completo. Ou alternativa D, pós-zigótico incompleto. Com isso, finalizamos nossa aula.